Oi, bem-vindos. Eu estou muito feliz, estou sentado na frente da casa da minha mãe. O que estão vendo é o portão da frente da casa dela, então a rua tal. Esse é um pé de jasmim, originalmente meu pai que plantou ele aí. Então é uma aula bem íntima, bem para compartilhar. Vocês estão ouvindo música, são os vizinhos, né? Então uma pequena imersão cultural, né? Obviamente que não considero muito boa cultura a música que está de fundo, né? Se é que está dando para ouvir, mas o evangelho é isso, é se inserir na cultura, tentar entender e, em certo sentido, até participar do que é a vida comum do povo, né? Sem isso não há evangelho. Muito bom, eu estou com minha cola aqui, nós vamos falar da carta de Paulo aos Filipenses e eu gostaria de fazer um pequeno resumo da cidade e depois os outros vídeos vão tratar então dos capítulos em si. A ideia, como de costume, é ter então uma visão generalizada de como que a carta interage com a cultura local, como que ela vai a penetrar essa cultura, como que vai tratar com aquela situação, como que vai ser feito tudo isto. Então, para entendermos do que se trata, por onde começamos? Bom, Filipos é a primeira cidade da Europa que recebeu o Evangelho. Se nós seguimos as viagens de Paulo, né, esta viagem de Paulo, né, ele vem então da região da Palestina, subindo, né, e sai da Ásia e entra em Europa, na cidade de Filipos. E a cidade de Filipos, lembre-se que ele queria ir para o outro lado, né? E ele foi orientado a ir para lá. E Filipos, então, é a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Mas é uma cidade muito particular, né? Nós temos algumas cidades que são realmente espetaculares. Das 4 cartas da prisão, nós temos Colossenses e Filemão, que são destinadas, primeiro, a uma igreja bem pequenininha, e em termos humanos insignificante. Alguns dizem que tinha talvez 3, 4 famílias, né? No melhor dos casos, e que se reuniam numa casa. E bom, aí nós temos a situação de Filemão, com toda a questão de Onésimo e tudo aquilo que nós já vimos, né? E do outro lado, nós temos as outras 2 cartas que são para cidades enormes, né? Cidades desde o ponto de vista humano e desde o ponto de vista estratégico da evangelização, tremendamente importantes e relevantes, que são Filipos e Éfeso, né? Essas 2 cidades são importantes geográfica, política, economicamente. Agora, o que nos concentra hoje, o que nos chama a atenção hoje, é por que Filipos era uma cidade tão importante. Então, a história de Filipo, né, podemos remontá-la primeiro aos Trácios, né? Lá atrás, estamos falando de antes do Império Grego aparecer em cena. Então, os Trácios dominavam aquela região ali, uma região montanhosa, alternando com vales, tinha um bom rio ali, né? Esta cidade era fonte ou tinha fontes de um rio muito importante que passa aí. Por isso que seu nome antes era Crenides, ou Crênides, né? E ali, então, quando essa aliança greco-macedônica começa a surgir, né, Filipo, que é o pai de Alexandre o Grande, vai conquistar essa região, né? E ele funda sobre esta cidade, né, ou restabelece esta cidade, chamando-a de Filipos. É daí que recebe o nome. Então, Filipos faz referência ao rei Filipo, que é o pai de Alexandre o Grande.
Esse rio que passa ali perto, o Gangas, então tinha suas fontes ali perto dessa cidade, e por isso que esse era o nome que tinha antes, e havia também ouro naquela região. Tá? Bem, ao fundar ou estabelecer essa cidade ali, né, Filipe o que pretendia era justamente controlar esse ouro e o acesso ao rio. Né? Depois vai ser com a extensão do Império Grego, né, que o macedônio Alexandre o Grande vai conquistar realmente essa região, ou melhor, vai solidificar o seu poder ali, né, e quando ele se enfrenta ao Império Persa e avança para o leste. Bem, nós vamos ter que pular um pouco a história até chegar mais ou menos ao ano 60 e pouco antes de Cristo. Não, vamos voltar um pouco antes. 167, isso é melhor. Tá? Então, nesse tempo já os romanos, 167 antes de Cristo, ou seja, se a cidade foi fundada em 380 a.C., 167, né, é quando os romanos entram e eles acabam dividindo em 4 regiões administrativas. Todavia, historicamente, é uma cidade muito importante para os romanos. É ali que Cleópatra é vencida definitivamente quando Marco Antônio está querendo vingar a morte de Júlio César. Então eles vão acabar se estabelecendo ali, e muitos dos heróis daquela época acabam se estabelecendo naquela região e então naquela cidade. Então essa cidade tem muito do sabor romano. Tá? E ela recebe uma atenção especial, ao ponto tal que quem possuía terrenos naquela cidade o fazia em equivalência legal com os terrenos em Roma. Isso é uma característica que apenas algumas cidades que eram colônias, né, podiam ter. Isso é específico. Pouca coisa sobrou daquela situação, mas quando Paulo então a visita nos anos 49, 56 e 57, a situação cultural é esta: é uma cidade mormente romana. Então não havia, por exemplo, adoração a deuses gregos, né? Você vai encontrar os deuses com nomes romanos. Então, quando há algumas expressões em Filipenses que apelam para a cidadania, que apelam para termos um único Deus, que apelam para guerrearmos juntos, né? Ele está tocando num nervo muito sensível da própria cidade, né? Porque fala toda essa constituição, de toda essa história, né? Quando fala das riquezas, enfim, ele faz questão de tocar no nervo da cidade. Isso é extraordinário. Por isso que me parece tão importante ter pelo menos um resuminho assim do que aconteceu. Tá? Ela recebe a estatura de colônia para o ano 41 a.C. Então, é uma cidade, aquele imprudente que recebe uma atenção, quem nasceu e cresceu em Prudente não tem como sentir isso, mas quando você vem de fora, você vê que Prudente tem uma atenção diferenciada do governo estadual, né? Tem um monte de serviços que funcionam muito bem em Prudente, né? Ela, como uma região administrativa, né, recebe recursos, recebe atenção,
do governo, tanto estadual quanto federal, né, justamente para criar ali um polo onde se centralizam serviços para as pessoas não terem que dispensar tanto tempo indo à capital, por exemplo. E é uma dessas questões que para quem vem de fora fica muito claro, assim também em Filipos, sendo uma colônia romana, ela recebia uma atenção especial. As pessoas que nasciam ali, havia uma situação diferenciada de quem nascia, às vezes, em outra cidade, que nascia em Hierápolis, por exemplo, mais ao sul, né, na Ásia, né, que nascia em outras cidades não tinha essa situação, né? Então, ela se transforma por ordem primeiro, lá atrás, dentro do direito romano, em 41, colônia Vitrix, e depois ela vai, então, a colônia Lúlia e depois Augusta, né? Que já quando chega a colônia Augusta, é feito pelo Senado, não é apenas uma ordem do imperador, já é o Senado romano que toma essa atitude. Muito bom. O território sendo distribuído entre os colonos dessa colônia, como eu já falei, recebia essa atenção especializada de ser de equivalência com o território romano. Muito bom. Eu acho que isso nos dá uma noção bastante ampla do que a cidade de Filipos vem a representar e por que ela é tão importante para a extensão do Evangelho. Nós vamos ver no seguinte vídeo como que isto foi se dando do ponto de vista de Paulo. Essas são as raízes históricas e políticas, e depois nós vamos ver então do ponto de vista de Paulo. Me acompanhem.